Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Usava sua Bíblia aí, nós estamos nessa série. Eu estava revendo todos os vídeos, eu aproveitei hoje para poder rever todos os vídeos das ministrações anteriores, vendo tudo que Deus falou até aqui. E é interessante que Deus colocou quase um capítulo inteiro no meu coração, e esse capítulo eu vou ministrar, e vai ser bênção. 1 João, capítulo de número 2. Estamos falando sobre as bases do cristianismo, né? As bases de uma vida cristã. O Senhor colocou algumas coisas no meu coração, e eu tenho pensado bastante a respeito de tudo isso, principalmente sobre essa questão das bases do cristianismo. E hoje, durante o dia, orando, meditando, pensando, estudando, eu comecei a fazer algumas análises a respeito do que nós estamos vivendo na nossa geração. Porque o que nós estamos vivendo na nossa geração é algo de fato que está deixando muito claro o quanto Jesus está perto para arrebatar a igreja. Isso é fato. Você entrar na internet, você começar a ver tudo que está acontecendo, irmãos, é coisa muito séria que está acontecendo. Os sinais estão mais evidentes do que nunca, né? Se as pessoas estão assustadas com o que estão acontecendo, isso é só o começo, né? Eu disse para uma pessoa hoje lá na conselho, que pessoas estavam usando desse tamanho, a pessoa começou a falar da congregação cristã, e a pessoa disse assim: São Paulo, mas Jesus tem que voltar. Eu falei: mas não vai voltar ainda. Eu falei: não vai voltar. Como que o senhor está falando isso? Eu falei: porque a Bíblia diz que quando todas essas coisas começassem a acontecer, nós deveríamos estar nos preparando, mas que seria apenas o princípio das dores. Ou seja, nós estamos no princípio das dores. Vai ficar pior, vai apertar, vai afunilar mais. E aí aquele detalhe, né? Aí nós vamos ver realmente quem serve a Deus e quem não serve. Porque servir a Deus não é pular, não é plantar bananeira, não é só falar em línguas. Servir a Deus é muito mais do que isso. É você ver de fato o fruto do Espírito em evidência na vida das pessoas. Então eu quero compartilhar com você 1 João capítulo 2. Eu vou até pedir para a gente fazer o seguinte, queridos: nós vamos ler do capítulo 2, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. Eu queria aproveitar e fazer algo aqui. Cada um pode ler o versículo? Pode ser assim? Então, começando do capítulo 2, verso 1. Então, eu pedi para o pastor Djalma começar. Ele vai ler o versículo 1, depois uma senhora lê o 2, 3, 4, até o 17 nós vamos ler, tá bom? Em nome de Jesus. Tá bom? Tipo, o celular. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Todos. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados, e não apenas os nossos pecados, mas os pecados de todo mundo. 3. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. 4. Aquele que diz: eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 6. Quem declara que permanece nele também deve andar como ele andou. 7. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhe escrevo um mandamento novo, o qual é verdadeiro, nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. Aquele que diz que está na luz é essa palavra Que está na luz aborrece o seu irmão. Até agora está em trevas. 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas,
não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Filhinhos, eu escrevo a vocês, porque seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aqueles que existiam desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não mesmo o mundo que há no mundo. Se alguém há no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Amém. Então, veja só, nós lemos aí 17 versículos, ó, tem um grilo aí, mas ele é convertido, viu? Tranquilo. Acho que eu não vou. Você já mandou no grupo de jovens hoje. Então está convertido mesmo. Nós temos aí, queridos, um texto que eu dividi em 3 partes, tá? Dividi em 3 partes. Por quê que eu fiz essa divisão em 3 partes? Porque eu pensei no seguinte: nós estamos falando a respeito de bases para o cristianismo, bases para uma vida cristã. Eu me lembro que a pastora Vila, no primeiro dia do estudo, ela, aliás, até estava vendo hoje o vídeo do pastor Djalma, e ele dizendo que a pastora, ela colocou, né, uma base para que a gente fosse construindo em cima. Eu fiquei meditando em tudo que foi falado, porque veja bem, a base do cristianismo não é outra coisa a não ser uma vida de fato baseada nos princípios da palavra. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e de conduta. E aí, quando eu peguei esse texto, eu dividi esse texto em 3 partes. Eu anotei aqui 3 bases para o cristianismo dentro desse texto. A primeira base, a observação dos mandamentos. Observar os mandamentos é uma base para um cristianismo verdadeiro, para uma vida cristã. Tá? A palavra cristão vem do nome Cristo. Nós somos o quê? Pequenos cristos. Então, primeira base, observar os mandamentos. Segunda base, o amor fraternal. Terceira base nesse texto, a separação do mundo. E quando não se observa essas bases, as pessoas passam a ter problemas. As pessoas passam a ter uma vida sem o fruto do Espírito, sem uma vida de resultado, sem uma vida de comunhão com Deus, sem uma vida de aliança verdadeira com Deus. E aí, queridos, eu peguei a Bíblia, a mensagem, e é na Bíblia a mensagem que eu vou fazer alguns comentários desses textos que nós acabamos de ler, desse capítulo que a gente acabou de ler. Por quê? Porque eu estava dando uma olhada na linguagem da Bíblia, a mensagem, e ela traz algumas coisas de forma muito clara para nós pararmos e para nós meditarmos, para nós avaliarmos a nossa vida. Eu tenho pensado que a melhor forma de eu avaliar a minha vida é olhando para a palavra, é colocando o meu contexto de vida, a minha vida diária, o meu andar, o meu falar, o meu pensar, o meu sentir, colocando tudo de acordo com a palavra e vendo se realmente eu estou andando de acordo com a palavra. Ou se de repente eu estou frequentando uma igreja, congregando em determinado lugar, mas com uma vida totalmente fora dos padrões e dos princípios da palavra de Deus. Então olha só, na Bíblia a mensagem, vou começar aqui a partir do versículo de número 2, 3, tá? Olha só que interessante, tem umas coisas que eu fiquei pensando aqui, eu falei, meu Deus, que coisa poderosa isso aqui. Bíblia mensagem, tá? 1 João capítulo 2, a partir do versículo 2, diz assim: esta é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta, guardar os seus mandamentos. Qual é a melhor maneira de eu ter certeza, convicção de que eu estou guardando os mandamentos de Deus? É observando os mandamentos, é colocando em prática esses mandamentos. Eu tenho uma vida correta com Deus se eu ando dentro dos princípios da palavra, se eu tenho de fato uma vida cristã, não é dentro de um templo, mas é fora do templo,
é na vida do dia a dia, é no local de trabalho, é dentro da família, é na rua que eu moro, é no local onde eu costumo frequentar, os lugares onde eu entro. Versículo de 4 a 6 diz assim: se alguém afirma, eu conheço bem, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E aí eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, dentro dessa geração que a gente está vivendo, né, as pessoas estão realmente quebrando os princípios, as pessoas estão rompendo as bases de um cristianismo verdadeiro. Por quê? Porque se alguém afirma, eu conheço, eu tenho relacionamento com Deus, mas não guardo os mandamentos, quer dizer, mais ou menos aquela frase que a gente ouve por aí, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí complica a situação, porque eu preciso andar dentro dos princípios da palavra. E aí aqui na Bíblia a mensagem diz assim, sua vida não combina com as suas palavras, mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. E quando eu li isso aqui, na hora eu me lembrei de uma frase que eu tenho dito muito nos últimos dias: do meu lugar, o que é que Jesus faria? Em situações que nós vivemos, o que é que Jesus faria no nosso lugar? Então a palavra de Deus era muito clara. Então a primeira base para um cristianismo verdadeiro, dentro desse texto, a primeira base é essa: observar os mandamentos do Senhor, pautar o nosso estilo de vida, pautar a nossa vida diária, pautar as nossas decisões, ações, reações, pautar toda a nossa vida dentro da palavra, pautar toda a nossa vida dentro dos princípios da palavra. Eu tenho falado, muitas coisas estão acontecendo na minha vida, eu estou sempre dizendo a mesma coisa: eu não sei o que vai acontecer, eu estou esperando em Deus. Eu não vou dar um passo sem a direção de Deus, eu não vou tomar nenhuma atitude sem a direção de Deus, eu não posso fazer isso. A pastora orou, e a realidade é essa, irmãos, do homem são as preparações do coração, mas é do Senhor, que vem a resposta da boca, e aí as pessoas fazem o quê? Resolvem, decidem, fazem, tomam atitudes e depois se arrebentam. Das pessoas que saíram daqui, se você for olhar, uma grande parte não está firme com Jesus. Uma grande parte não está na presença de Deus. Por quê? Uma grande parte de pessoas que estão congregando as igrejas não estão vivendo uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. E essa é uma questão muito séria, porque falta o quê? Falta a base. E a primeira base, qual é a base? A base é o conhecimento da palavra. A base é observar a palavra de Deus, é olhar, ler a Bíblia, estudar, meditar. Pelo fato de estar fazendo o rema, uma das coisas que a gente aprende no rema é a questão da confissão. Confesse a palavra, fale da palavra de dia, de noite, confesse, mas só confessar e não viver o que a palavra diz, resolve, irmão. Eu vou me tornar um papagaio, confessando, sem mudança, sem transformação. Então o que precisa acontecer? Precisa acontecer de fato mudanças, e aí a gente tem que olhar o seguinte, olhando para a nossa própria vida, quais são as mudanças que têm acontecido, olhando para o nosso interior, olhando para a nossa mente. Nós estamos realmente com a nossa mente renovada pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus tem sido de fato a nossa base. Então a gente percebe aqui que essa primeira parte desse texto termina dizendo: quem afirma ser íntimo de Deus, quem afirma ter um relacionamento com Deus, precisa viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. E aí cabe a cada um avaliar, cabe a cada um pensar: a vida que eu estou vivendo é a vida igual a que Jesus viveu? É o mesmo estilo de vida? As minhas ações, reações, atitudes, minha postura é a mesma de Jesus? Eu sou um pequeno Cristo, aonde eu trabalho, aonde eu ando, aonde eu passo? Porque essa é uma questão muito séria. Lembro de alguns cultos, a pastora Bíblia sempre fala aqui, essa ousadia e coragem de você trazer alguém do trabalho. Porque lá no trabalho as pessoas sabem quem nós somos. Isso também eu penso, porque é aquele detalhe, às vezes
o Djalma publica, né, todas as vezes que é publicado os cultos aqui, as pessoas do meu trabalho pedem: ô Paulo, a sua igreja faz os vídeos, né, do culto, faz, manda para mim. Irmão, eu mando o link sem medo de ser feliz. Inclusive link meu pregando. Porque eu não tenho medo, eu sei o que eu estou vivendo dentro do meu local de trabalho. Mas tem muita gente que não tem coragem, tem muita gente que tem medo. Porque não vive aquilo que prega, não vive aquilo que canta, não vive aquilo que diz, não vive aquilo que professa. Então esse é o grande detalhe. Então a primeira parte, eu quero que você guarde isso no seu coração. Você tem intimidade com Deus? Você declara: eu tenho intimidade com Deus, eu tenho uma vida com Deus, eu caminho com Deus, eu medito na palavra de Deus. Então você é um pequeno Cristo, você anda exatamente como Jesus andou. Você fala como Jesus falou, você age como Jesus agiu. Quem olha para você vê o próprio Cristo, quem olha para você vê o próprio Deus. Segundo lugar, eu quero ir para a segunda parte desse texto, versículos de número 7, a partir do verso 7, diz assim na Bíblia da Mensagem: meus amigos, não estou escrevendo nenhuma novidade, esse é o mandamento mais antigo que temos, e vocês o conhecem muito bem, sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram, mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão, habita na luz de Deus, e não impede, olha isso, não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia, ainda está na escuridão, tropeçando, e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Olha que interessante. Eu estava meditando sobre isso, meditando sobre esse texto, e olha que interessante isso. Meus amigos, não estou escrevendo nenhuma novidade. Queridos, a Bíblia não é nenhuma novidade. A Bíblia são princípios verdadeiros, que precisam ser obedecidos. E aí está dizendo assim: esse é o mandamento mais antigo que temos. Qual é o mandamento mais antigo? Amar o próximo como a si mesmo. Amar de fato, amar em verdade. O segundo ponto fala sobre o amor fraternal. O amor fraternal que, lamentavelmente, os cristãos têm perdido. O amor fraternal. Porque o que é o amor fraternal? Não é um amor de palavras, é um amor de ação, é um amor de atitude, é um amor de quem faz, é um amor de quem realiza. E aí diz assim: e vocês o conhecem muito bem. Olha o que a Bíblia está dizendo na versão a mensagem: você conhece bem, você sabe. A Bíblia é muito clara quando ela diz que aquele que sabe o bem que tem que fazer e não faz, peca, está pecando. Agora você para e pense: irmão, Jesus está voltando. Imagina você, e eu fiquei pensando sobre isso hoje, quantas pessoas estão dentro de uma igreja, inseridos num contexto religioso, cantando dentro de um louvor, dançando numa coreografia, participando de uma peça teatral, pregando em cima de um púlpito, e quando a trombeta soar, ficarão fazendo exatamente o que estão fazendo. Por favor. Eu estava conversando com uma pessoa ontem que é atuante em terreiro de macumba. Misericórdia. E ela gosta de ir em culto, gosta de ir na missa. Olha só. Né? E é uma pessoa que vive uma vida fora do contexto bíblico, mas que estava dizendo para mim que faz caminhadas, e nessas caminhadas ouve Deus falando. E a pessoa diz assim: eu ouvi Deus falar para mim que eu tenho que mudar, que esse tempo de viver dessa forma como eu vivo está acabando, que eu preciso mudar. Então a pessoa dizia para mim assim: como que eu vou fazer isso? Faz muito tempo que eu vivo assim. É uma pessoa trans, né? Então faz muito tempo que eu vivo assim, mas como que eu vou fazer isso, né? E aí ela falou: mas eu quero minha salvação, eu só não sei como que eu vou fazer. E comentou que indo em alguns cultos, chegava lá, a entidade mostrava para ela
o pregador, Santo Deus. sendo influenciado por outra entidade. Olha, que loucura. E ela dizia para a pessoa que estava acompanhando ela, ela dizia assim, não é nada desse homem que está falando, é o Zé Pilintra que está falando aí. Ela falou, eu vejo. Ela falou, eu consigo ver. E aí ela contou o fato de uma manifestação que aconteceu numa igreja que ela foi, num culto lá que estava acontecendo. Ela contou um fato de uma manifestação lá, e a moça agarrou a pombagira, agarrou a moça na porta da igreja. A moça nem ia na igreja, não ia no culto, nada. Ela estava passando pela porta da igreja, a pombagira pegou a moça e pôs para dentro da igreja. Aliás, pôs na porta e os obreiros pôs para dentro. E aí ela falou que na hora que a pombagira estava, a moça estava chegando na porta da igreja, ela falou para a moça que estava do lado, a pombagira chegou. A moça falou, pelo amor de Deus, sangue de Jesus tem poder. Onde você está vendo? E daqui a pouco entrou a moça gargalhando e fazendo toda aquela coisa. E ela falou, olha, custou para tirar o negócio da moça, ninguém tirava. Ela falou para mim ontem, eu sentada conversando com ela, só tira quem tem unção, minha filha. Ela falava para mim, só quem tem unção que consegue expulsar demônio. Não é assim não, bagunçado desse jeito que ela falou. Aí ela falou que a pombagira olhava para ela, a moça, né, possessa, e queria vir para ela. Ela falava, aqui não quero, aqui ó, eu que mando, ela falava. E aí disse que custou, que ninguém conseguia tirar. Ela falou, olha, me deu um negócio lá na hora, eu levantei e todo mundo lá expulsando e não saía. Ela chegou, ela fez até em mim, sabe? Foi santo desse poder. Ela chegou e deu 2 sopros assim no ouvido da moça, e na hora que saiu o negócio da moça. Então, isso que o pastor está falando, tem gente dentro da igreja achando que porque está fazendo, está acontecendo, está tudo normal. Ela falou, eu não gosto, quando eu vou à igreja que não tem demônio, já não quero saber. Então, eu falei para ela, muitas vezes aconteceu de eu estar cantando e o demônio manifestar. Ela falou, isso é unção. Isso é Deus, isso é unção. Né? Então, queridos, a coisa está séria. O pastor Paulo está falando que a gente está trazendo de ministração para vocês sobre as bases da palavra. É a necessidade que temos. Mas é bonito, né? Vamos falar dos outros, vamos fazer, vamos acontecer, vamos cantar, vamos não sei o que lá. Tá bom. Uma questão muito séria, inclusive, eu sei que está sendo gravado, mas naquele dia das 24 horas de oração aqui, quando houve aquela manifestação à noite aí, algumas pessoas que me conhecem falaram, aquele rapaz lá ele já acabou com o culto, já quebrou cadeira e banco dentro das igrejas aqui na fora. Por que aquele dia ele fez nada? Irmão, não adianta. Jesus disse, essa caça de demônios só sai com jejum e oração. Então eu tenho muito temor porque eu vejo as pessoas brincando com o Evangelho. Eu vejo as pessoas levando o Evangelho na brincadeira, achando que porque se batizaram, aliás, até gostei do que o pastor falou outro dia numa ministração, eu estava assistindo uma ministração, e o pastor disse assim, que alguém desceu as águas do batismo e depois eu disse assim, pastor, velho homem ficou lá nas águas, o pastor disse, ou não, viu? Ou não, o velho homem está aí. Aí mesmo lugar, você desceu lá, batizou, mas o velho homem veio junto. É você que tem que fazer morrer a sua velha natureza. Porque é isso, queridos. Então não dá para continuar a gente caminhando inserido dentro do contexto religioso com uma vida inserida no mundo. Tá? Então, continuando aqui, diz assim, olha, sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram, mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo, ou seja, Jesus ele manifestou esse amor. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque na cruz Jesus manifestou o maior amor de Deus, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E aí fica a pergunta, até onde nós estamos dispostos a ir? Qual é o nosso nível de entrega por amor às almas, por amor às vidas, né? E aí diz assim, e em vocês, as trevas saem
e a luz verdadeira começa a brilhar. Irmãos, aonde a luz do Espírito Santo, aonde a luz da palavra, aonde o brilho da palavra chega, não tem lugar para as Glória a trevas. Deus, Não aleluia. tem lugar. Querido, se alguém está dentro do contexto religioso, mas continua vivendo uma vida de trevas, a palavra de Deus, de fato, não está entrando no íntimo, não está surtindo efeito, a pessoa não está se abrindo para a palavra agir no seu interior. A palavra precisa causar um efeito poderoso. Nós temos que renovar nossa mente com a palavra. Agora, essa renovação da mente pela palavra, isso é algo que Deus falou comigo hoje, preparando e orando por esse momento. Mas o Senhor falou comigo, a renovação da nossa mente pela palavra, ela não pode acontecer e não vai acontecer num culto de domingo. Ela precisa ser algo constante. E aí aquele detalhe, todo dia eu medito na palavra, todo dia eu leio, todo dia eu medito, todo dia eu ouço uma pregação, todo dia eu estou me alimentando constantemente. Agora, se eu resolvo só tomar, como a pastora diz, eu lembrei agora, a pastora Bíblia diz, doses homeopáticas. O que é uma dose homeopática? Toma hoje, toma amanhã, toma hoje, toma semana que vem. Então, essas doses, doses pequenininhas, elas não vão renovar a nossa mente. O que vai renovar a nossa mente é eu me alimentar da palavra diariamente, constantemente. E aí diz assim, quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Queridos, é autoexame, é examinar lá dentro, é ver o que de fato está acontecendo. Queridos, não se enganem, não, por favor, pelo amor de Deus. Eu espero que tanto nós que estamos aqui, como quem vai assistir essa live, quem vai assistir essa gravação, possa entender isso. Meu irmão, minha irmã, não se engane. Não adianta eu declarar amor com a minha boca, mas Deus conhece os meus sentimentos. A Bíblia é muito clara, o homem vê o que está diante dos olhos, Deus sonda o coração. E essa é uma realidade. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui, quem diz que vive na luz de Deus, mas odeia o irmão, ainda está na escuridão. E eu fiquei pensando sobre isso, quantas pessoas estão dentro da igreja vivendo na escuridão? Quantas pessoas estão dentro da igreja, orando, e a resposta não chega? Por que não chega? Não chega porque estão vivendo na escuridão, porque estão vivendo um cristianismo de aparência, porque estão vivendo um cristianismo superficial. E é uma realidade, irmãos, superficialidade com Deus não funciona. Deus quer nos conduzir a águas profundas. Eu fiquei pensando no que a pastora falou, eu estava vendo lá, eu vi todas aquelas fotos, algumas eu chorei, porque eu falei, meu Deus, que coisa forte, ela resolveu mexer lá no coração, bateu firme mesmo, eu sentei lá para ver, e aí eu fui vendo as lágrimas pingando, porque foi muito forte isso. Sabe por quê? Porque é muito real isso. Agora, todas as vezes em que a igreja Evangelho e Vida, como uma fênix, se renovou, se reativou das cinzas, como foi que isso aconteceu? À base de oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra, oração e palavra. Sabe o que foi qual foi o texto que Deus me fez lembrar? Eu vou ministrar sobre isso no domingo aqui. Deus me fez lembrar quando aquele servo de Deus tinha que destruir um povo, e ele não sabia como fazer, e Deus fez o quê? Pega uma raposa. Uma única raposa foi insuficiente para incendiar o arraial dos filisteus, mas era só uma raposa. Agora, uma raposa pegando fogo faz muita coisa. Esse é o detalhe. Sabe, queridos, esse é o detalhe. Deus não precisa de muita coisa, Ele precisa de pouca coisa para fazer algo grandioso. Então, se de repente nós somos o pouco de azeite no vaso da viúva, é com esse pouco azeite que a multiplicação vai acontecer. E nós precisamos entender isso. Aí olha o que a Bíblia diz: quem ama seu irmão habita na luz de Deus, e não impede que a luz dos outros brilhe. Essa é uma visão que nós precisamos ter como cristãos, como servos de Deus. Alegrar com os que se alegram,
fazer festa quando alguém conquistar, fazer festa quando alguém realizar. Você acha que eu não queria estar no culto domingo? Domingo eu queria estar no culto, mas eu cheguei na minha casa, eram 15:45 da tarde, e meu carro está numa chácara desde terça-feira, porque estourou uma mangueira de gasolina debaixo do meu carro, e vazou quase toda a gasolina. Se eu estivesse na pista, eu tinha pego fogo no carro. Então Deus me deu um grande livramento. Então, querido, saber, as guerras, as lutas, as batalhas estão travadas, o diabo não está brincando. O diabo não está brincando de ser diabo, não, e muita gente está brincando de ser crente. Eu achei interessante o que foi falado aqui, né? Tem um monte de gente inserido no grupo de coreografia, mas para ir, quantos tem? 2, 3, 4, um só, faça. E quando nós fazemos com excelência, Deus nos honra. Quando nós fazemos com excelência, as coisas acontecem. Aí diz assim: mas quem odeia ainda está na escuridão, tropeçando, e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar absolutamente nada. Então, a terceira base que eu quero, a segunda base que eu quero deixar para você nessa noite é essa: o amor fraternal precisa estar em evidência na nossa vida. Nós não podemos deixar isso morrer. Jesus disse: quando vocês fizerem a um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo. Quando você socorrer o pequenino, você está socorrendo a mim mesmo. Tanto que os discípulos perguntaram: quando foi que nós vimos o Senhor preso, com fogo, nu, sem roupa? A gente nunca viu o Senhor assim. Aí Jesus disse: quando você fizer, você está fazendo com o Senhor. Amém, queridos? Terceira e última parte, versículo de número 12, falando a respeito da separação do mundo, que para mim essa é uma das bases onde as pessoas mais estão falhando, onde as pessoas mais estão tendo problema, que começa dizendo assim na versão A Mensagem: quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em Jesus. Queridos, nós não somos pecadores buscando perdão, nós somos perdoados mantendo esse perdão, conservando esse perdão. Nós não estamos mais inseridos como pecadores, nós somos pessoas perdoadas, somos livres da escravidão do pecado. E aí a Bíblia diz assim, olha que interessante isso: vocês veteranos, a Bíblia Mensagem, vocês veteranos estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Está falando dos veteranos. A pastora Vivian é veterana, eu sou veterano, nós somos mais antigos. Irmã Rosa começou, irmã Helena, alguns aqui são veteranos. Mas olha o que a Bíblia está dizendo: vocês veteranos estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês, iniciantes, conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Olha que palavra, eu vi isso hoje, eu tinha vontade de sair correndo. Vocês que são iniciantes, pastor, eu comecei agora, eu estou gatinhando, mas a Bíblia está dizendo que você, iniciante, já conquistou uma grande vitória sobre o maligno. Por quê? Porque Jesus venceu o diabo. Nós não temos pelo amor de Deus, nós temos que entender: eu não estou lutando contra o diabo, eu estou posicionado porque ele já foi derrotado. Em nome de Jesus. Não aceite mais as pessoas dizendo: e aí, irmão, como é que está a luta? Não tem luta, não. Você não tem mais luta, irmão. Você não está enfrentando luta. Você simplesmente tem que se manter posicionado. Você é mais que vencedor. Deus não chamou você para ser um guerreiro, lutando dia e noite. Não. Deus nos chamou para uma posição de filhos de Deus, de um filho amado, uma filha amada, tomando posse daquilo que já foi feito, tomando posse daquilo que já está disponível. E aí a Bíblia continua dizendo o seguinte: uma segunda lembrança: vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Cada um aqui tem uma experiência pessoal com Deus. Quando eu li isso hoje, eu fiquei empolgado, eu falei: meu Deus, nós temos realmente um conhecimento de Deus, mas um conhecimento pessoal, algo íntimo. Você já viveu experiências extraordinárias com Deus. E a pergunta é simples: se Deus não falhou até aqui, a pergunta é: daqui para frente Ele vai falhar? Deus mudou. A palavra
para vocês que são iniciantes, quanta vitalidade e força. Olha só, vocês veteranos conhecem aquele que começou tudo, e vocês iniciantes, quanta vitalidade e força. Eu queria que você olhasse para quem está do teu lado, por favor, diga para quem está do teu lado: você tem vitalidade e força. Você tem vitalidade e força. Aleluia, você tem vitalidade, você tem força. Para com esse negócio de ficar, ó vida, ó céus, ai meu Deus, eu não estou aguentando, ai, eu estou cansado, ai, eu estou assim, eu estou assado. Não, você tem vitalidade e força. Você é o melhor de Deus nesse momento. Olha o que a Bíblia diz: a palavra de Deus floresce em vocês. Olha nos olhos quem está do lado, diga aí: a palavra de Deus floresce em você. Aleluia! A palavra de Deus floresce em você. Aleluia! Sabe esses vasos que a rosa cuida, que você olha no vaso ali fora e você diz: meu Deus, quanta flor, nasce flor até na parede aqui da igreja. Irmão, a palavra de Deus está florescendo em você. A palavra de Deus está florescendo tanto que você é a palavra de Deus andando nas ruas. Você é a palavra de Deus entrando no seu trabalho. Você é a palavra de Deus no meio da sua família. Aonde você entrar, você é a carta viva. Você é a palavra viva de Deus. Aonde você entrar, a palavra entra. Aonde você entrar, a palavra vai. E você, com a palavra, vai mudar toda circunstância. Em nome de Jesus. Bacana, Arabacai. E aí, isso é tremendo, isso é poderoso em Deus. Isso é simplesmente sobrenatural. A palavra de Deus floresce em vocês. Olha isso, sua comunhão com Deus. Presta bem atenção nisso. A sua comunhão com Deus os capacita a vencer o maligno. Amém. A sua comunhão com Deus. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tenha comunhão com Deus. Ora em línguas de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ore em línguas na sua casa, ore em línguas no seu trabalho, ore em línguas andando pela rua, ore em línguas dirigindo o carro, ore em línguas, fale o mistério com Deus. Porque quando você ora em línguas, você ora a perfeita vontade de Deus. E olha o que a Bíblia está dizendo: com você tendo comunhão com Deus, você é capacitado a vencer o maligno. Porque você está fazendo o quê? Se posicionando. A minha comunhão com Deus é uma vida de posicionamento. Quando eu estou posicionado, queridos, eu não estou fazendo nada. O próprio Deus entra em ação. Versículo de número 15 diz assim: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Você entende por que muita gente está abandonando as igrejas? Não é esta igreja, as pessoas estão abandonando as igrejas. Sabe por quê? Porque o amor do mundo está sufocando o amor de Deus na vida das pessoas. Isso é muito sério. As pessoas não estão se apercebendo disso. Mas a Bíblia está dizendo: não amem os costumes do mundo, não amem os valores do mundo. Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Comece a pensar sobre isso. Deus precisa ser a nossa prioridade. Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Irmãos, isso nunca foi tão real e tão verdadeiro, tão poderoso e tão necessário como esse momento que nós estamos vivendo no mundo. Nunca foi tão importante, tão necessário viver isso aqui. Viver de fato amando a Deus acima de tudo. Diz assim: praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Você percebe que Jesus, quando você olha para Jesus, eu li isso aqui hoje, fiquei pensando, olha só, praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho. Jesus seguiu o próprio caminho? Ele seguiu o caminho dele? Quando ele foi questionado, o que ele disse? O que importa é fazer a vontade do Pai. Eu vim para fazer a vontade do Pai.
Lembra quando Jesus some? E Maria e José começam a procurar ele, não acham Jesus em lugar nenhum. Quando vão descobrir, ele está onde? No templo. Ele está na sinagoga, no meio dos doutores. Imagina, era filha, era mãe de Jesus. Imagina ela pegando ele pelo braço, menino, quer matar no coração, como é que tu faz isso? E ele diz, estou tratando dos negócios do meu pai, olha que coisa. Então, queridos, nós precisamos entender isso. Isso precisa ser muito real para nós, tá? Precisa ser muito real. Porque tudo isso não tem nada a ver com o amor de Deus, não tem nada a ver com Deus. Esse amor, essa paixão que as pessoas têm pelas coisas do mundo, não estão inseridas em Deus. Irmãos, nós não fazemos parte desse contexto do mundo. Nós somos de outro lugar. Nós estamos aqui de passagem. Esse corpo que você mora, dá um sorriso para ele do outro lado, diga assim, esse corpo que você mora, é a sua casa de aluguel. A sua casa própria já está pronta. Logo, logo, o seu pai, ele vai te buscar, e ele vai tirar você da casa de aluguel, e vai te colocar na casa própria. Eu dou assim, vou te contar uma coisa. A sua casa própria é muito melhor do que essa de aluguel. Você está entendendo? Então, queridos, nós podemos estar apegados a isso. Nós temos que entender, amados, que essa é a nossa casa de aluguel. Sabe? E já parou para pensar que a gente paga aluguel? Você tem que ficar, comprar isso, comprar aquilo para poder cuidar dessa casa. Você gasta dinheiro para cuidar dessa casa, então você está pagando aluguel. Agora, a casa definitiva, para a casa onde nós vamos, para onde nós iremos, para a nossa casa, aquela casa é muito melhor do que essa casa de aluguel. Aleluia! E aí, terminando, diz assim: tudo isso afasta do ser humano a presença de Deus. Tudo isso o afasta do ser humano. Deus é afastado do homem quando o homem começa a amar mais o mundo do que a Deus. Deus é afastado da vida do homem quando ele é não priorizado. Essa é a palavra. Quando Deus não é priorizado. Nós estamos falando sobre o que? Bases do cristianismo. Qual é a base? A base do cristianismo, a terceira base é essa: a separação do mundo. Eu preciso realmente me separar do mundo. Eu preciso realmente rever os meus valores. Eu preciso rever o que é prioridade. Lógico, eu tenho que trabalhar, eu tenho que construir, eu tenho que comprar roupa, eu tenho que comprar calçado, mas isso não pode ser a minha base principal. A minha base é Deus, a minha base é Cristo, a minha base é a palavra. Sabe o que ele dizia aí? Quando eu vivo isso, eu vou ter uma vida diferente. Encerrando, diz assim: o mundo e os seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Aleluia. Tudo isso vai passar, o mundo vai passar, os desejos do mundo vão passar, mas quem faz o que Deus quer, a partir de hoje pense nisso. Você precisa fazer o que Deus quer. Se você fizer o que Deus quer, se você fizer o que Deus tem colocado no seu coração, o resultado disso vai ser qual? Eu estou garantido meu lugar na eternidade. Amém, queridos? Amém. Então, eu quero encerrar só relembrando a você as 3 bases as quais Deus colocou no meu coração, que nós precisamos não deixar de ter. Primeira base: observar os mandamentos do Senhor. Segunda base: o amor fraternal. Terceira base: a separação do mundo. Se essas bases estiverem firmes, sólidas dentro de mim, eu vou viver um cristianismo real e verdadeiro. Aonde eu chegar, as pessoas vão olhar e vão dizer: verdadeiramente ali está uma serva de Deus, verdadeiramente ali está um homem de Deus, um servo de Deus. A gente percebe, queridos, que os discípulos, quando Jesus foi embora, eles fizeram exatamente aquilo que Jesus mandou fazer. E o que aconteceu? 12 homens conseguem virar o mundo de cabeça para baixo, simplesmente porque obedecendo bases, obedecendo princípios que foram pré-estabelecidos. E por conta disso, os resultados vieram.
Amém, queridos? Amém. Queria fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, te agradecendo, Pai, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és incomparável. Pai, obrigado porque verdadeiramente Você tem dado a cada um de nós bases sólidas. Desde o primeiro dia desse trabalho, Senhor, falando sobre as bases do cristianismo, quantas coisas foram faladas, quantas instruções têm sido passadas. Agora, Deus, cabe a nós ouvir e obedecer o comando. Cabe a nós ouvir e colocar em prática tudo o que nós temos ouvido, para que nós tenhamos, ó Deus, de fato, uma vida cristã sólida, verdadeira, alicerçada, embasada pelas verdades da Tua palavra. Senhor, o que nós queremos ser não é mais um crente de uma igreja, o que nós queremos ser é de fato verdadeiros cristãos, pequenos cristos, que aonde nós estivermos, as pessoas possam olhar para nós e possam ver Deus em nós. Que cada um aqui, Senhor, possa ser um impacto, Pai, no local onde trabalho, no lugar onde moro. Meu Deus, que cada um aqui, ao entrar em qualquer lugar, possa realmente, quando entrar, as pessoas perceberem que Deus entrou naquele lugar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, que possamos meditar e observar a Tua palavra para vivermos uma vida plena em Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.